Saudações, bem-vindos ao Primeiro Plano, e no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês os melhores filmes que eu assisti em 2022. Esse é sempre um vídeo muito aguardado aqui do canal e eu confesso que eu adoro fazer esse vídeo para vocês, porque, para quem já me acompanha aqui há mais tempo, sabe que eu adoro listas e sempre que possível eu trago aqui, ou principalmente lá pelo meu Instagram. Já tem uns 2 anos que eu perdi uma mania que eu tinha de anotar todos os filmes que eu assisto, e eu confesso que eu adorava fazer isso porque eu tinha uma noção de quantos filmes eu assistia por ano, e na hora de fazer essas listas era muito mais fácil porque eu via ali todos os filmes, as notas que eu tinha dado, e como eu não faço mais isso, eu tenho que ir meio que de memória e obviamente dos posts que eu faço aqui. E os filmes que me tocaram, de qualquer forma, eu com certeza vou lembrá-los. Mas acaba sempre passando alguma coisa ou outra, ainda mais eu que assisto tantos filmes. Vejo aí em média de 300 a 350 filmes por ano, mais ou menos. Esse ano eu vou tentar mudar isso, eu tô escrevendo todos os filmes que eu tô assistindo aí. Pra quem quiser me seguir no meu Letterboxd, eu vou tentar esse ano deixar ele bem atualizadinho, então pode me seguir lá, o Letterboxd tá aqui escrito na descrição do vídeo, então pode me seguir por lá. Antes de entrar de fato na lista, eu vou falar um pouco dos meus critérios para fazer essa lista. Eu sempre escolho filmes que estrearam no Brasil no ano, sejam nos cinemas ou em plataformas de streaming ou on demand, ou mesmo em mostras e festivais. Então eu sei que tem ótimos filmes que estrearam lá fora em 2022, mas que aqui ainda não deram as caras, então por conta disso esses filmes vão estar de fora. Eu acabo escolhendo esse critério aí já nos últimos anos todos aí, e acho que funciona bem pra mim, pra eu conseguir me organizar, e também pra todo mundo, né, que a gente mora no Brasil, então fica um pouco mais fácil. Então é isso, sem mais delongas, vamos para os meus melhores filmes de 2022. Como eu disse que eu vejo muitos filmes, eu fiz uma lista de 30 filmes, mas não se assustem porque eu não vou falar sobre os 30 filmes aqui. Eu sempre acabo fazendo uma vinhetinha do 30º ao 11º lugar, só mencionando os nomes dos filmes para vocês, enfim, terem mais dicas aí, uma gama maior de filmes para vocês assistirem. E depois dessa vinheta eu volto aqui e aí sim eu falo sobre os top 10. Então, lembrando que é uma lista pessoal, é o meu gosto, então se você não vê algum filme que você amou, não me xingue, mas vamos lá. Lembrando que para todos esses filmes que eu colocar aqui, eu vou colocar na tela também onde vocês podem encontrá-los para assistir hoje. Eu vou soltar a vinhetinha aqui com esses primeiros filmes, eu tento sempre trazer uma ordem para eles, então tá aí do 30º ao 11º lugar, e depois eu falo do 10º ao 1º lugar, o filme que eu mais gostei do ano passado. Então vamos lá, vou soltar a vinheta e daqui a pouco eu volto aqui. Até mais.
E todos esses foram excelentes filmes que eu assisti no ano passado, mas que acabaram não entrando nos meus top 10. É óbvio que essa ordem sempre pode mudar um pouco. Eu provavelmente vou ver esse vídeo amanhã e vou falar, putz, eu acho que esse filme podia estar um pouco pra cima, um pouco pra baixo. Mas enfim, é bastante subjetivo tudo isso. E essa foi a ordem que eu cheguei. E eu confesso que eu fiquei bem feliz com ela. Se vocês pegarem qualquer um desses filmes para assistir, vocês podem ter certeza que eu amei muito cada um deles. Então agora vamos para os meus top 10. E em 10º lugar eu coloquei um filme francês chamado Noites de Paris, do Michael Herz, que já tinha dirigido o excelente Amanda, que entrou aí nos meus top 10 de uns 2, 3 anos atrás, provavelmente. E aqui ele não decepciona. Noites de Paris vai contar a história da Elizabeth, que é uma mulher que acaba de passar por um divórcio um tanto difícil, e ela se vê sozinha com 2 filhos adolescentes para cuidar, e ela não tem emprego, ela não trabalha, e aí ela começa a procurar algo para fazer, e ela encontra emprego dentro de uma rádio francesa, dentro de um programa que acontece durante a madrugada, um programa que ela adorava escutar. E nessa rádio ela acaba conhecendo uma garota um tanto misteriosa e solitária também, que participa desse programa, chamada Talula, e ela se simpatiza com essa garota, ela se identifica de alguma forma com essa garota e chama ela para morar junto com ela e os 2 filhos. E é um filme que vai falar muito sobre esse calor humano, vai falar sobre família, sobre esses laços de família, que muitas vezes não é um laço de sangue, e o Michael Herz consegue fazer isso muito bem. Toda a ambientação do filme aí se passa em Paris, no começo da década de 80, então é uma ambientação que traz todas essas nuances próprias da época, com uma fotografia belíssima que muitas vezes se utiliza aí de bastante granulação e movimento de câmera, e tem atuações também que são emocionantes, principalmente da Charlotte Gainsbourg, que faz a Elizabeth aí no papel principal. É um filme que dá aí um quentinho no coração e que, apesar de todas as tristezas, é um filme bastante afetuoso e que, quando terminou, eu estava muito feliz de ter assistido. Em 9º lugar, eu coloquei um filme que é bastante conhecido, concorreu ao Oscar, que é o Drive My Car, do Hamaguchi. O outro filme do Hamaguchi, Roda do Destino, já entrou nos meus top 10 do ano passado, que foi um filme que eu amei demais, e Drive My Car não foi diferente, ele tá aqui em 9º lugar. Ele é um filme que ele é adaptado de um conto do Haruki Murakami. Eu li esse conto e eu gosto, mas eu acho que o filme ele traz muito mais camadas e profundidade para a história. O filme vai contar a história de um homem que perde a mulher. Nesse processo de luto que ele tá passando e de diversos outros problemas, ele é convidado para dirigir uma montagem de Tilvânia do Chekhov em Hiroshima, numa espécie de festival que tá rolando lá. E ele aceita e ele parte para Hiroshima, e em Hiroshima ele conhece uma garota que vai ser a motorista dele durante esse tempo aí de residência artística que ele vai fazer nesse local. E eles vão de alguma forma aos poucos se relacionando, não amorosamente, mas afetuosamente. É um filme que vai falar muito sobre os nossos traumas e como lidamos com eles, e o Hamaguchi trazer isso para Hiroshima é bastante significativo, né, no filme. E então é um filme que me emocionou muito pela profundidade que ele consegue trazer para os personagens, para cada um desses personagens, para as histórias pessoais de cada um desses personagens. Ele é um filme longo, mas eu lembro que eu fui no cinema e eu não senti o tempo passar, tamanho envolvimento que eu tava com tudo isso. Acho que é um filme que é quase transcendental, porque ele vai falar sobre luto, ele vai falar sobre superar todos esses nossos traumas que cada um carrega, e ele faz isso com muita honestidade, então ele tá aqui em 9º lugar na minha lista. Em 8º lugar também tá um filme bastante badalado, que foi o A Pior Pessoa do Mundo, do Joaquim Trier.
um filme norueguês que fecha uma trilogia chamada Trilogia de Oslo, que tem já 2 filmes que eu gostei muito, e esse filme fecha de maneira esplendorosa. A Pior Pessoa do Mundo vai contar a história da Julie, que é uma mulher aí na faixa dos seus 30 anos, que tá um tanto perdida na vida e não sabe muito o que fazer, não sabe com quem se relacionar, não sabe o que vai fazer dos seus estudos, do seu trabalho, e ela vai tentando se encontrar no meio disso tudo. E ela, enfim, conhece um quadrinista mais velho, começa a namorar com ele, ao mesmo tempo ela acaba conhecendo um cara mais novo, que ela se afeiçoa por ele também. Então ela é uma pessoa que tá em busca aí de si mesmo. E é por isso que o nome do filme é esse, né? A Pior Pessoa do Mundo, que é o que ela julga ser, mas que é algo que eu tenho certeza que todo mundo já passou por muitas dessas situações. O Joaquim Trier, ele consegue trazer muita verdade nisso tudo, com leveza até, e bom humor muitas vezes, porque é uma personagem que ela é tão bem construída, e a Renata Reinsve faz um trabalho tão sensacional de atuação. Ela inclusive ganhou o prêmio de melhor interpretação feminina no Festival de Cannes por esse filme, e ela traz muita profundidade, ela traz delicadeza, ela traz leveza, e ela traz verdade para essa personagem tão complexa e tão cheia de camadas. Então a Pior Pessoa do Mundo consegue falar sobre as nossas indecisões, as nossas escolhas, e o que a gente se torna por conta das nossas escolhas na vida. Então é um filme bastante bonito e que tá aqui em 8º lugar na minha lista. Em 7º lugar, a gente vem pra América Latina com um filme da Costa Rica chamado Clara Sola. Clara Sola é um filme de estreia de uma jovem diretora chamada Nathalie Álvarez Messen, e eu fiquei realmente impactado com esse filme. Ele vai contar a história da Clara, uma mulher de 40 anos que vive numa pequena aldeia na Costa Rica, e é um lugar bastante religioso, e a Clara traz esse aspecto da religiosidade para si. Ela é vista quase como uma santa no lugar, ela é cuidada como tal, ela tem alguns problemas de saúde e enfim, ela é vista como essa santidade no lugar. E com 40 anos, ela começa a se interessar sexualmente pelo namorado da sobrinha. Isso é algo sigiloso, né, que ela guarda para ela, mas que aos poucos isso vai tomando conta dela, que ela não vai conseguir conter. É um filme que fala sobre o despertar sexual de uma forma tão honesta e tão potente, porque esse vilarejo, essa aldeia que ela mora, é um lugar envolto em natureza, e ela é uma pessoa que está sempre muito em contato com a natureza, com animais, com insetos, com as árvores, as plantas. Então toda essa coisa quase primitiva do ser humano se volta também com esse desejo sexual que começa a despertar nessa mulher aí que já tem 40 anos. E a atriz que faz a Clara, ela é também uma atriz estreante que faz um trabalho espetacular. É uma atuação muito contida, nada óbvia, cheia de nuances e cheia de camadas. É realmente impressionante esse filme, e tem toda uma decupagem muito específica. É um filme que eu gostei muito, 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 e tá aqui em 7º lugar na minha lista. Em 6º lugar, eu coloquei um filme espanhol chamado Alcarrás, da Carla Simón. Esse filme ganhou o Festival de Veneza ano passado, e eu já tinha gostado muitíssimo do filme anterior da Carla, que é o Verão 1993, super indico para vocês. E aqui ela de novo conseguiu me impactar muito. Alcarrás vai contar a história de uma família que vive num vilarejo na Catalunha, e eles são agricultores.
Eles fazem agricultura de pêssego já há muitos anos e essa é a subsistência deles, né? Eles vivem disso. Só que o proprietário dessa terra, que eles cultivam os pêssegos, ele morre e o herdeiro decide por vender o terreno. E o filme então vai acompanhar o que essa família precisa fazer para, de alguma forma, aí, ou tentar reverter essa situação ou saber o que de fato cada um vai fazer depois que esse meio de sobrevivência que eles têm acabar, né? Então é um filme que tem diversos olhares para esse mesmo tema, mas tem um olhar infantil também que me agrada muito. É algo que a Carla Simon já fez no filme anterior dela e aqui ela mais uma vez consegue fazer, que é esse olhar infantil sem ser banal, sem ser bobo, que traz uma certa maturidade, mas nada muito forçado. Então é muito bonito de ver. O filme ganhou merecidamente aí um prêmio grande dentro do cinema e a Carla Simon com certeza é uma diretora que eu vou querer assistir tudo que ela faz. Esse filme ele não está em cartaz nos cinemas, eu assisti ele na mostra do ano passado, mas se eu não me engano agora em fevereiro ele já entra na plataforma da MUBI, então em breve todo mundo vai poder assistir. Em quinto lugar eu coloquei um filme italiano que me arrebentou. Aliás, de um diretor que me arrebentou esse ano, que eu nunca tinha assistido nada dele, e eu assisti a essa trilogia que ele fez. E esse filme específico, ele fecha essa trilogia, chamada Trilogia da Calábria. Eu estou falando de A Chiara, do Jonas Campignano. E esse filme, ele é sensacional. A Trilogia da Calábria é uma trilogia que ela vai perpassar por muitos temas típicos da região da Calábria, ali na Itália, como máfia, como violência, como imigração, enfim. E a Chiara vai tratar disso também. Ele acompanha uma garota chamada Chiara, que tem 15 anos e que ela é muito envolvida com a família dela e ela tem o pai dela como alguém muito querido, muito próximo a ela. E um dia o pai dela simplesmente desaparece e ela começa a querer entender o que aconteceu para o pai dela sumir dessa forma. E à medida que ela vai descobrindo com que o pai dela estava envolvido e as coisas que ele estava fazendo, ou não, né? Porque ela vai tentar descobrir tudo isso meio que na cabeça dela e da maneira dela, a gente vai se envolvendo junto com ela dentro dessa narrativa. E o que eu acho muito interessante é que a Chiara, ela é uma adolescente que ela é rebelde, ela, enfim, tem as loucuras de adolescentes, mas ela traz uma profundidade e nesses momentos mais íntimos, mas quando ela tá sozinha, assim, é espetacular o que essa garota consegue fazer. E a Chiara consegue fechar, como eu disse, essa trilogia da Calábria de uma maneira incrível, incrível e nada óbvia. Eu já adianto que essa trilogia é sensacional. Eu assisti ela o ano passado porque ela acabou entrando na plataforma MUBI e aí eu dei uma maratonada porque eu já estava de olho nesse filme e eu amei demais a Chiara, mas ele nem é o meu filme favorito da trilogia, então fica o meu convite para quem quiser assistir, vale muito a pena. E a Chiara é sensacional, acho que o Jonas Campignano ele consegue trabalhar com a câmera, o jogo de câmera, de decupagem, de movimentação, é muito bom, que conversa muito com o estado emocional dos personagens de seus filmes. Então tá aqui em quinto lugar na minha lista. Em quarto lugar tá um filme aí muito comentado, muito falado e que tá na lista da maioria aí das pessoas que andam fazendo listas de melhores filmes do ano e ele não podia deixar de estar na minha. Eu estou falando de After Sun, de mais uma estreante aí nos longas-metragens, que é a Charlotte Wells. Esse filme é do Reino Unido, com coprodução dos Estados Unidos, e ele tem uma sinopse que ela é bastante simples. É um filme que se passa durante uma viagem
de pai e filha, uma viagem aí de férias. Só que ele é muito, muito, muito mais do que isso. Ele é um filme que vai reconstruir memórias. É a busca de uma filha por um pai que ela amou muito e que ela teve bons momentos ou não, né, com ele. Então esse filme, ele é uma reconstrução de memórias dessa garota que quer tentar de alguma forma reconstruir esse pai na cabeça dela. Então ele é um filme nada óbvio, ele é um filme muito poético, muito delicado, que vai tratar dessa questão das memórias mesmo. O que mais me emociona nesse filme é a verdade com que ele trabalha, porque ele vai trabalhar muito através dos momentos banais da vida, que são esses momentos simples que na verdade são os momentos que a gente acaba de fato lembrando, né, da nossa vida. Quando a gente vai lembrar das nossas memórias de infância, muito provavelmente a gente vai lembrar desses momentos mais simples. Assim, eu me pego lembrando de momentos com a minha avó, e as minhas lembranças com ela era ela fazendo pipoca de panela aberta, ela andando com ela no centro de São Paulo, visitando o Teatro Municipal. São esses momentos simples que fazem toda essa construção, e a Charlotte Wells consegue fazer isso brilhantemente num filme que não é óbvio e é muito, muito, muito bonito de se ver. Eu fiquei emocionadíssimo quando o filme acabou, eu tava em prantos, porque esse é um tema que eu gosto muito quando é tratado no cinema, e dessa forma não tinha visto ainda, então tá aqui o After Sun no meu 4º lugar da lista. Agora os 3 primeiros lugares, foi difícil, principalmente o 2º e o 3º, que eles estavam sempre um indo pra cá, um indo pra lá, mas depois eu fiquei pensando de como esses filmes me impactaram quando eu os vi no cinema. Eu vi os 2 filmes no cinema. Os 2 filmes são nacionais e acabei deixando dessa forma. Em 3º lugar, coloquei Martium, do Gabriel Martins, um filme que vai contar a história de uma família classe média baixa no Brasil em 2019, quando o Bolsonaro assume a presidência. E o filme vai acompanhar um pouco da vida desses personagens, dos sonhos, das lutas, dos desejos de cada um deles nessa família: pai, mãe, filha e filho. E o Gabriel Martins consegue fazer tudo isso através do afeto. Mas eu não tô falando aqui o afeto daquela questão boba e banal e piegas. Não, muito pelo contrário. Esse filme, ele exemplifica muito bem aquele ditado que diz que brasileiro não desiste nunca. Então, é um pouco isso, sabe? É um filme que vai falar sobre esses sonhos mais genuínos de cada personagem e as dificuldades, principalmente durante esses últimos 4 anos que a gente teve, né? Nós, principalmente da cultura e, enfim, todo mundo, né? Teve essa dificuldade aí, e o Gabriel Martins consegue fazer um filme com tanto coração, com tanta alma, com tanta paixão, que também é muito difícil você não se emocionar com a história dessa família. Então Martium tá aqui no meu 3º lugar da lista. Em 2º lugar, eu coloquei Carvão, da Carolina Markovics, e esse foi um filme que deu uns belos de uns tapas na minha cara, e é por isso que ele tá aqui. Ele conta a história de uma família que mora no interior, e é uma família muito humilde que vive do carvão, e eles estão cuidando do pai, né, que tá muito doente, é um senhor já idoso. E a enfermeira do local, assim, que passeia pelas casas, ela acaba fazendo uma proposta para essa família de abrigar um traficante argentino que tá fugido para morar na casa deles. Só que para isso eles precisam fazer uma coisa, eu não vou contar o que é. E ele é um filme tão cruel, mas ao mesmo tempo que traz um humor todo peculiar. O que me encantou nesse filme
foi a potência com que ela traz o interior e as pessoas do interior para fora da zona de conforto, digamos assim. Esses filmes que retratam o interior, né? Ou a gente tá acostumado com essa coisa do Mazzaropi, dessa coisa mais comédia, mais... E esse filme, ele vai desconstruir tudo isso e vai trazer personagens profundos, densos, humanos, e que trazem em cada um deles aí a sua peculiaridade. É um filme que tem plot twist atrás de plot twist, então se preparem, porque é um filmaço, filmado com maestria, e tá aqui em segundo lugar na minha lista. E em primeiro lugar na minha lista, para quem já me acompanha principalmente pelo Instagram, acho que não vai ser grande surpresa, e aqui eu coloquei um filme que também me emocionou muitíssimo pela sua delicadeza, pela sua poesia e como isso mexeu comigo. E eu estou falando de Pequena Mamãe, da Céline Sciamma, um filme francês. A Céline Sciamma, eu já era apaixonado pelo trabalho dela, desde Tomboy, que eu assisti, aí depois teve o Garotas, que eu gosto muito, Minha Vida de Abobrinha, sou apaixonado, que ela não dirigiu mais, escreveu o roteiro, o Retrato de uma Jovem em Chamas, acho que esse é o nome, eu também gosto muito, mas eu acho que em Pequena Mamãe ela consegue, através da simplicidade, trazer o seu melhor trabalho. Nele a gente acompanha a Nelly, que é uma garotinha que acaba de perder a avó, e ela vai com os pais para a casa da avó para começar a embalar as coisas e arrumar as coisas. E nesse processo de perda e de luto, o filme acaba tornando-se uma fábula, porque nesse lugar onde ela está, ela acaba se encontrando com a mãe dela mais jovem, na idade dela, né? Então por isso o nome do filme, Pequena Mamãe. E através da relação dessas duas meninas, que na verdade são mãe e filha, a Céline Sciamma vai discutir muita coisa, mas com nada didático e tudo com muita profundidade. Assim, acabou o filme, eu tava em prantos, porque eu acabei me identificando de muitas maneiras com esse filme, que consegue, através da simplicidade, dizer tanta coisa. Com Pequena Mamãe, nesse tom de fábula, a Céline Sciamma conseguiu me envolver e falar sobre o que a gente herda dos nossos pais, dos nossos avós, e como essa construção é dada a partir dessa herança familiar ou não, né? Então tá aqui o meu filme favorito do ano passado, Pequena Mamãe. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado da minha lista. Vocês devem ter visto que, assim como o título do filme, diretor, eu também coloquei onde vocês podem hoje encontrar esses filmes para assistir. Então eu espero que vocês aproveitem, que vocês assistam e me digam aqui nos comentários quais os melhores filmes que vocês assistiram no ano passado, que eu vou adorar saber. Me siga também nas minhas outras redes e a gente pode conversar também por lá, principalmente pelo Instagram, eu sou bem mais ativo por lá. E é isso, tá bom? Então um beijo pra vocês e até mais.